A gente começa o programa, gente, falando sobre os protestos ilegais, né, na maioria das vezes, que pipocaram aí pelo país contra o resultado das eleições. Muitos deles fechando rodovias, promovendo aí desordem e desabastecimento, além de impedir o direito constitucional do cidadão de ir e vir. E num desses protestos em Mirassol, inclusive, um motorista tentou furar o bloqueio e atropelou 17 pessoas, deixando 2 em estado grave, estão internadas no HB e tudo mais. Mas para fazer um balanço de toda essa situação em Rio Preto e região, converso agora com o coronel Carlos Henrique Forner, comandante do Comando do Policiamento do Interior 5, né, o CPI 5, que é responsável por toda a grande região de Rio Preto. O coronel está aqui no Zoom comigo, a quem eu agradeço imensamente por atender o nosso convite. E começo perguntando, coronel, qual o balanço que o senhor faz desses dias de protesto e a situação hoje na nossa região? Obrigado, viu? Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos os telespectadores. Desde segunda-feira, nós temos enfrentado algumas paralisações de rodovias aqui na região noroeste. Então, tivemos aqui a BR-153 aqui coladinha conosco aqui, né, em Rio Preto. A Washington Luiz, nós tivemos aí alguns pontos de paralisação em Catanduva e aqui na altura de Mirassol. Tivemos em Monte Aprazível também uma paralisação de via. Indo um pouco mais lá para o noroeste mesmo, tivemos paralisações em Votuporanga, Jales, Fernandópolis, Santa Fé do Sul. Então, vários pontos em toda a nossa região, né? Então, os caminhoneiros, eles paravam na via, muitas vezes no apostamento, ou às vezes interditando uma das faixas de rodagem. Nós percebemos que, na maior parte dos casos, havia uma liberação de uma das faixas, pelo menos, para que veículos pequenos, veículos focados também em socorros de emergência, pudessem transitar. Mas isso trouxe reflexos complicados no tráfego como um todo, né? Você citou bem a questão de possíveis desabastecimentos da população. Isso também é uma situação grave para nós. Ontem, principalmente, nós começamos a verificar o movimento de pessoas a pé, além dos caminhoneiros, também pessoas a pé que se dirigiram para essas vias, além dos protestos que foram feitos aí em áreas mais locadas nas cidades mesmo, na parte urbana. Nós tivemos alguns grupos que se deslocaram para as rodovias. E isso trouxe aí uma complexidade maior para nós. Houve, infelizmente, um fato bastante complicado, desagradável lá em Mirassol, como você bem mesmo colocou, né, que foi a investida de um motorista contra os manifestantes. Nós não sabemos ainda a motivação, mas provavelmente ele se sentiu acuado ali, naquele momento, e aí, numa ocasião de destempero, investiu contra os manifestantes. A polícia estava no local, a polícia interveio de maneira rápida para que houvesse socorro às vítimas. Tivemos a informação aí de 7 civis que foram hospitalizados logo, naquele momento, e mais 2 policiais militares também que foram socorridos. Atingidos. A gente tem as imagens aí, coronel, sem querer interromper o senhor, pedir para o Israel jogar enquanto o senhor fala isso. Pode falar, coronel, desculpa. E dois desses feridos tiveram que ser socorridos ao hospital de base, que eram circunstâncias mais graves, mas pelo menos não tivemos nenhuma morte, né? Isso para nós já é um saldo bem, positivo. Né? Ainda bem. E neste momento, exatamente agora, acho que muito por conta da fala do presidente da República ontem, né? Ele lançou um vídeo no YouTube, justamente pedindo para que os caminhoneiros não mais continuassem as paralisações. E nós não temos agora, neste momento, em toda a região noroeste, nenhum ato
de paralisação nas nossas rodovias. E também de manifestações a pé, alguns pequenos focos ali, uma barraca montada, 2, 3 pessoas circulando, mas sem focos de manifestação. Então, neste momento, toda a situação de ordem pública aqui sob controle na região noroeste. Coronel, o senhor, como todos já sabem aí, o senhor atuou muito tempo na tropa de choque, né, lá da capital. O senhor acha, e a gente tem visto algumas críticas aí, que a própria Polícia Militar, assim como a Polícia Rodoviária Federal, teria demorado um pouco para agir, principalmente nos primeiros dias de protesto? Eu queria saber o que o senhor pensa disso, concorda, não concorda, a PM agiu certo, o que o senhor pode dizer para a gente? Alexandre, vamos lá, né? Eu vivi muito a experiência da tropa de choque nos meus primeiros anos, e existem vários níveis de atuação da polícia, né, que a gente chama de escalonamento de níveis de força. Aqui na região noroeste, essa foi uma decisão minha, eu assumo totalmente a responsabilidade. A minha determinação a todos os policiais militares é que nós esgotássemos, dentro do escalonamento da força, a via da negociação. Até porque os manifestantes, na maior parte das vezes, eram tranquilos, ninguém ali tinha um interesse de baderna, de agressão. Então, em todos os lugares que os nossos policiais militares chegaram, houve possibilidade de dialogar com os manifestantes, né? E com base nesse diálogo, na negociação, nós resolvemos muitas frentes. A maior parte delas foi resolvida, tá? Às vezes demora um pouco mais, demora uma questão ali de horas para ser resolvida, mas todas foram levadas a bom termo. E por que essa foi a minha opção? Porque justamente havia crianças, havia mulheres, havia idosos em todos esses locais. Seria muito simples para mim chegar, determinar que a minha tropa de choque fosse para essas rodovias e usássemos ali granadas de efeito moral e granadas de gás lacrimogêneo. Com certeza resolveríamos de modo mais célere a situação. Mas eu tenho que ter a minha consciência também de que havia um público ali que poderia sofrer muito com essa atuação, tá? Até aproveito aqui também para dizer para você que eu fiz um comunicado, um pedido ao doutor Evandro Pelarim, que é o responsável pela vara da infância e juventude aqui de Rio Preto, para que houvesse também responsabilizações aos pais e demais responsáveis, né, que levam as crianças para esses locais de risco, à beira das rodovias. Isso eu entendo que não é razoável, e nós vamos já desencadear, se houver ainda algum foco de manifestação nos próximos dias, espero que não tenhamos mais, mas se houver, nós vamos ter agentes tutelares em todos esses lugares, para que nós possamos também responsabilizar administrativamente os pais e responsáveis, né? Tudo isso tem que partir de uma consciência maior da sociedade, né? Mas nesse momento, tudo sob controle. Agora, quanto à nossa ação, uma ação que foi planejada por todos nós, demorou um pouco mais sim para se resolver, mas porque nós entendemos que a negociação nesse caso, o exaurimento da negociação era o caminho mais correto, e a decisão partiu de nós aqui no Comando de Policiamento do Interior, sim. Perfeito, eu ia até fazer esse questionamento ao senhor, o fato de pais estarem levando ali crianças, adolescentes, e até colocando, isso acho que não aconteceu na nossa região, mas ali na região de Campinas, colocando as crianças como escudo humano ali, porque tem até um cidadão falando lá, aí a polícia não vai fazer nada contra o movimento se tiver criança ali na frente, aí vem de encontro ao que o senhor disse. Coronel, a previsão para os próximos dias, o senhor acredita que esse movimento se arrefeceu? Há possibilidade, a inteligência da PM tem trabalhado aí para prevenir novos... A gente fala fechamento de estrada, né? A manifestação em locais, em praças, enfim, ela é totalmente legítima, mas fechar a estrada, esse tipo de manifesto aí que, enfim, que causa transtorno a toda a sociedade. Há alguma sinalização nesse sentido? Bom, como eu disse para você, todos os pontos
onde isso aconteceu já estão normalizados. Nós mantivemos ali unidades de serviço, ainda que em número pequeno da Polícia Militar nesses locais, justamente numa atuação preventiva, né? Então, se houver informação de que os manifestantes estão retornando para esses locais, ou que vai haver ainda uma paralisação de caminhoneiros, o que eu acredito que não mais vai acontecer, aí nós vamos mobilizar os nossos recursos rapidamente para esses locais, justamente para tentar nos antecipar em relação aos manifestantes, tá? Para que eles não se instalem novamente em locais de risco. Como você bem disse, existem outras manifestações que são totalmente legítimas. A exemplo do que aconteceu em frente ao tiro de guerra aqui de Rio Preto. Ali se reuniram em torno de 5.000 pessoas, mas numa área onde não havia risco algum, uma área ali totalmente controlada no sentido da segurança pública, com crianças, com adolescentes fazendo parte do movimento, mas ali entendemos que não havia problema algum. A nossa dificuldade maior é quando isso vai para as rodovias, vai para as marginais, e aí há toda uma questão de impedir aí as pessoas de irem e virem, né? Aí há uma questão legal, questão criminal, e a polícia não pode deixar de agir nessas circunstâncias, ok? Mas, por hora, esperamos que esteja totalmente resolvido, totalmente saneado isso. Pode ser que tenhamos algum foco nos próximos dias, agora hoje, amanhã, acho muito difícil, mas para o final de semana é capaz que tenhamos aí alguma manifestação, mas tudo isso, por enquanto, sob controle. Perfeito, gente. Está aí o Coronel Carlos Henrique Forner, comandante do CPI-5. Coronel, só para a gente encerrar, além desse incidente mais grave em Mirassol, que teve alguma outra ocorrência com vítimas na região comandada pelo senhor? E o que aconteceu com o sujeito lá, o motorista? Parece que é um professor, eu conheço uma pessoa que conhece ele. Diz que é um professor, um sujeito pacífico, educado, e sabe-se o que pode ter acontecido ali naquele momento dele, enfim, ter uma atitude como essa? Bom, vamos aí nas duas perguntas Sim. que você me fez, né? A primeira é se nós tivemos mais algum caso grave aqui na região, não. A única circunstância que fugiu aí à normalidade foi lá em Mirassol mesmo. Em relação ao condutor do veículo, né, o professor, nós não temos maiores dados se haveria alguma motivação dele por trás do que aconteceu. Tudo isso agora eu acho que vai ficar a cargo de um trabalho de investigação. Ele foi primeiro ele foi retirado do local porque havia ia ser linchado se ficasse ali, né? Ele estava inclusive com a mãe no veículo, né? Então os policiais tentaram protegê-lo a todo custo ali no local, porque havia os ânimos estavam muito inflamados ali na região. E aí ele foi conduzido, foi preso ali no distrito mesmo de Mirassol. Mas nós não temos outras informações a respeito da pessoa, né? Você mesmo me falou que é uma pessoa pacífica, professor, a condição dele ser professor, inclusive acho que ele é professor de letras, né? Inglês, parece, Então, essa informação nós já tínhamos ontem, né? E provavelmente o que deve ter acontecido, né? Ele deve ter se sentido acuado quando viu aquele número grande de manifestantes e houve ali uma reação dele não pensada, né? Porque não havia informação também de que as pessoas, naquele momento, estavam com ações violentas contra os condutores de veículo, né? Havia, óbvio, uma grande aglomeração ali de manifestantes, mas sem uma animosidade contra os condutores de veículo. Então, tudo isso agora vai ser melhor apurado, melhor investigado, e nós esperamos que seja conduzido a bom termo também, com decisões da Justiça em torno do que aconteceu. Tá? Soubemos também ontem de um fato envolvendo um repórter e um cinegrafista, né, da TV Record aqui, e isso também provavelmente faz parte ali do conjunto de animosidades que foram criadas ali na região depois do atropelamento. Óbvio que nós não compactuamos com isso, são hostilidades que têm que ser prevenidas e reprimidas a todo custo, e a Polícia Militar sempre vai tentar agir nessas circunstâncias, mas havia uma complexidade muito grande ali, havia vítimas para serem socorridas, havia a questão ali do condutor que tinha que ser retirado do local a todo custo,
e havia também essa animosidade em relação aos repórteres, né? Então, os policiais militares estavam distribuídos em várias frentes ontem. E até sinto muito pelo que aconteceu, tá? E nós vamos também investigar no âmbito da Polícia Militar se houve algum problema relacionado à nossa atuação que tenha levado a essa hostilidade em relação aos jornalistas. Não tenho essa informação, é algo que tem que ser muito bem trabalhado em termos de investigação. Já determinei que isso fosse feito, mas nós não compactuamos de modo algum com esse tipo de hostilidade, não só em relação aos profissionais da imprensa, mas em relação a qualquer pessoa da sociedade. Isso não pode acontecer em hipótese alguma. Perfeito, gente. Está aí, então, um balanço feito pelo coronel Carlos Henrique Forner, coronel comandante do CPI 5, falando sobre essa movimentação aí nas rodovias do Noroeste Paulista registradas nos últimos dias, desde da segunda-feira pós-eleição até ontem, dia 2 de novembro, segundo o coronel. Hoje, quinta-feira, dia 3 de novembro, não há mais nenhum ponto de bloqueio nas rodovias do Noroeste do Estado. Coronel, obrigado, muito obrigado, sempre à disposição aí da gente, falando à comunidade rio-pretense. Obrigado. Eu que agradeço, Alexandre. Forte abraço para vocês. Até mais. Legal, obrigado ao coronel.